Oiê, eu sou a Amanda. Eu sou a Jennifer. E eu sou o Caian, e seja bem-vindo ao Na Ponta da Agulha, um clube da música onde a cada encontro a gente se reúne para conversar sobre um álbum escolhido por um de nós ou por um de vocês. E vamos falar de um pop internacional, MPB, indie, rock e todas as novidades do momento. Aqui a gente não vai só ouvir o disco, mas a gente também vai falar sobre cada faixa, as histórias e referências e, claro, as nossas impressões pessoais. Sempre nas 3 primeiras semanas do mês, você pode descobrir um novo álbum ou revisitar aquela música que você nem lembrava mais. Então vem dar o play com a gente e trocar uma ideia sobre o disco da vez. E antes da gente começar e conversar sobre o faixa a faixa, vamos só explicar como funciona a dinâmica do podcast. A gente vai conversar sobre o que cada um achou das músicas e no final a gente dá a nossa nota de 0 a 5 estrelas e comentando ali os pontos altos e baixos para cada um, tá bom? Então, bora lá? Gente, fazem o teste, um fala de cada vez para ver a barrinha subir. Hello! Ok. Oi! Perfeito. Todo mundo gravando. Tá, vou fazer a intro, tá? Nossa, ficou um pouquinho grande. Mas não tão grande. Calma, vou ler rápido. O álbum Invincible, lançado por Michael Jackson em 2001, marca um momento específico na trajetória do artista. Depois de 6 anos sem trabalhos inéditos, o maior intervalo da carreira até então, o disco chegou cercado de expectativas e, claro, polêmicas. Esse cenário foi acompanhado por tensões com a gravadora Sony Music. Michael criticava a falta de investimento na divulgação de artistas negros, mulheres e queers, enquanto a empresa apontava os altos custos de produção e divergências estratégicas. O conflito ganhou dimensão pública e acabou impactando diretamente o desempenho do álbum. Além disso, o lançamento também aconteceu pouco mais de um mês após os atentados de 11 de setembro, em um contexto global delicado que influenciava o mercado cultural e o consumo de música. Mesmo assim, Invincible apresenta uma sonoridade que mistura R&B, pop e elementos eletrônicos, conversando com as tendências do início dos anos 2000, sem perder características marcantes do estilo do rei do pop. Embora não tenha repetido o impacto de trabalhos anteriores, o álbum estreou até que bem nas paradas e hoje é visto como um retrato de transição na carreira do artista e na própria indústria musical. E é isso, gente. Vamos começar mais um episódio. Bom, eu sou um pouquinho suspeita para falar do Michael, porque é meu artista favorito. Então, queria começar com vocês, sabendo de vocês o que vocês acharam do álbum, se vocês já tinham ouvido. Gente, Michael e Mariah, na época de 2001, né? Porque a Mariah lançou o álbum dela lá no dia do atentado das Torres Gêmeas, no dia, e o Michael um mês depois. Mas, gente, juro, o meu contato com o Michael, sempre todo mundo tem aquele contatozinho, tem uma fase da vida que eu falo que a gente tem um contato com os reis do pop, né? Ou Madonna ou Michael. Eu fui pro lado mais Madonna do que Michael, mas eu sempre gostei muito dos álbuns deles. Thriller, Bad, eu gosto bastante. E o Invincible, eu lembro de ter ouvido poucas faixas, eu acho que umas 5 faixas só, e foi muito solta, então eu não ouvi o contexto, e aí eu revi, ouvindo agora, né, pra assistir por causa do nosso episódio, e gente, que álbum gostoso, muito, muito, muito bom. Eu só acho que umas 2 músicas que de fato eu realmente não gostei, mas ele é muito, muito, muito bom, assim, muito bom mesmo. Gente, eu amei. Eu gosto muito do Michael, eu gosto muito dos discos do Michael. E quando a Amanda falou que ia trazer, aí eu fui lá e parei pra escutar. Eu até tava falando pra Amanda, eu tava terminando de escutar hoje. E, é muito difícil escolher músicas favoritas, porque todas as músicas são muito boas, tipo, são muito boas. E aí eu tava até vendo, eu falei, cara, que incrível, porque ele brinca muito com as sonoridades aqui dentro do álbum, e não deixa de ser coeso. Você vê que é um trabalho muito coeso. Ele brinca muito. E aí eu falei, caraca, você tá tipo numa baladinha e do nada vem pra um negócio bem R&B, só que não deixa de se interligar, de fazer sentido. Então, tipo assim, eu amei. Muito bom. Uhul! Então a gente pode começar o faixa a faixa. Podemos. Então, a primeira faixa que abre o álbum é Unbreakable.
E o Michael já inicia o álbum mandando o papo de que ele é o maioral e que não importa o que tentam fazer para derrubá-lo, e ele é inquebrável. A letra fala isso, né? O Michael queria que essa fosse o primeiro single, mas o You Rock My World, entre aspas, foi vazada para as rádios. Acho que Sim. teve dedo da gravadora aí. Né? Mentira. Que foi? Não, Tá bem? não, eu tô mudando, tava mexendo na câmera, deixa eu falar. Eu tava só. Tá, voltando. 1, 2, 3. Né, acho que teve dedo da gravadora aí eu acho que os conflitos devem ter começado também aí já nessas escolhas, né? Até porque o Rock My World é realmente mais comercial. Mas sobre a música, eu amo o piano mais pesado e que dá o toque mais dançante pra música. E eu acho um ótimo começo. Fala aí. Fala aí, amigo, vamos testar antes de. Mas para o total? Puta que pariu! Sério? Tá funcionando até agora. Eu tenho que botar um negócio, uma extensão, aí eu fico conectando, aí fica me dando agonia, fica toda hora fazendo barulho no celular quando eu tô conectando aqui no coisa, no USB, porque tá descarregando. Mas voltou. Pode falar, Jenny. Tá bom, pera. Não tá pegando nenhum barulho, né, Amanda? Aí, né? Oxi. Agora vai. Tá pegando algum barulhinho de, tipo, entrando e saindo, tipo, sabe, de conexão? Não, né? Ah, então tá tranquilo. É só aqui, eu supero. Ué? Oi. É porque tinha sumido o chat daqui do lado, eu queria. Vai, amiga. Voltei. Vamos lá. Bom, gente, eu acho esse início parecendo uma abertura de videogame. Eu fui escutando, aí eu vi um rugido de felino, um som de espaçonave, eu achei muito conceito. E aqui a gente tem a voz inconfundível do Michael, né? É o meio instrumental, o teclado meio elétrico, assim, bem marcado. A gente tem esse rap no meio, que é simplesmente sensacional. E essa letra já contextualiza muita força, muita resistência da parte dele, do tipo, vocês podem tentar me derrubar, mas eu sou inquebrável, eu sou intocável, e é isso aí. Eu concordo, gente. O álbum começa muito bem. Ele sabe muito bem começar esse álbum. E a voz dele tá impecável. E eu gosto muito da nuance que ele faz com a voz, de sempre usar ela um pouco mais suave. E depois ele faz alguma coisa aqui na garganta, que ele dá uma forçação. Sim. E isso fica uma nuance muito boa. Tipo, não fica ruim de se ouvir. É muito bom, muito bem feito. É muito característico dele. É muito característico, exato. Muito bom. Eu acho que pra mim o único problema da faixa é a mesma coisa de quando a gente ouviu o Erótica da Madonna, a primeira faixa, que eu acho ela grande até demais. Depois de um tempo ela fica um pouco enjoada. Ela poderia ter um pouquinho menos de tempo. Mas, tirando isso, a música é muito bem construída e muito boa. Então agora a gente vai para a segunda faixa, Heartbreak. E, gente, eu amo que ele canta essa música meio sussurrado, bem baixinho. Eu gosto muito da sobreposição de vozes e ela dá muita vontade de dançar. A sonoridade me lembra muito R&B. E eu adoro os sintetizadores com as batidas eletrônicas. E a letra simplesmente aí descrevendo uma La Loba, né? Pra mim essa faixa grita anos 2000, gente. Grita anos 2000 de um jeito muito Michael Jackson, tá? Não é de um jeito, tipo, genérico, é um jeito muito dele mesmo. Tipo, é você ouvir o Michael, mas nos anos 2000 literalmente, sabe? É muito bom. Ele pega todos os elementos que já estávamos vendo e que ainda a gente ia ver futuramente, tipo, os elementos novos, e vem nessa música muito boa. Eu amei também, muito legal. Vocês acreditam que antigamente, quando eu descobri o Michael, descobri esse álbum, eu não gostava dessa música? Mas agora eu amo, eu soube apreciar com o tempo. Pra mim também ela é a cara do pop do começo dos anos 2000, mas ao mesmo tempo algo único que só o Michael conseguia fazer, com essa mistura de elementos do hip hop, mas repaginados para algo mais eletrônico, que nem a Jenny falou. E eu amo, ela é muito dançante, tipo música de filme de hip hop, de gente dançando. Nossa, é muito gostoso. E agora, gente, nós vamos para a terceira faixa, que é a faixa título, né, Invisible. E eu acho que ela é muito bem construída. Eu não botei muita coisa, porque eu não achei ela a melhor música do álbum. Ela é uma música muito boa. Ela é muito bem construída. Eu gosto muito dos elementos de hip hop. Eu acho que são muito bem feitos. Eu acho que casam muito com o pop, com o que ele tava fazendo. É uma ótima faixa, gente. Uma boa faixa. 10 de 10. Gente, eu amo muito o refrão dessa.
Ela é bem chiclete. É verdade. Com toda certeza, essa já vai pra minha playlist, tá? Eu achei ela bem dançante também. E eu super imaginei, a Amanda falou da outra, mas eu super imaginei essa sendo a música de um casal principal, assim, pra coreografia de dança. Eu adorei. Ai, gente, eu tenho que admitir que eu não gosto muito dessa. Não gosto, em comparação às duas primeiras. Eu acho que ela fica bem bem sem gracinha, assim, maçante. Talvez se tivesse trocado as ordens, porque Eu as teria duas gostado primeiras mais. são muito boas e a Invincible, eu acho que ela fica. Pra mim, ela. Acontece o que o Caio falou da primeira. Eu acho que ela fica muito repetitiva em certo ponto, e aí fica meio chata, assim, mas enfim. Mas como o Michael em todos os álbuns tem as faixas títulos, né? Então, pra ele, com certeza, essa faixa era importante. Ele gosta E é muito de isso. fazer isso, né? De botar. Todo álbum Todo dele álbum dele tem. tem, E né? são, Todo e álbum são bem tem. irritadas, tá? Uhum. Todo álbum tem. Mas é isso. Não sou muito fã da faixa título. Break of Dawn. Essa era outra também que eu não gostava, mas hoje eu tenho totalmente outros olhos pra ela. Nossa, ela é maravilhosa, ela é perfeita. É um R&B delicioso, que também remete muito ao R&B antigo, porém modernizado. Amo os elementos de natureza que ele traz pra música, as flautas bem suaves. É muito aquela música pra você ouvir e relaxar. Amo, amo, amo. A minha favorita do álbum. Ela tá no meu top 3. Mano, quando eu botei essa música pra ouvir, eu estava. Gente, estava de madrugada. E eu amo. E eu tava. Além de fazer o review, eu tava pensando em algumas ideias de texto pro blog, do meu blog pessoal. E juro, quando eu ouvi, eu entrei assim num êxtase, gente. Parecia que eu tava sendo sugado, assim, ó, tipo, alienado. Essa música é muito boa. É O muito boa. coral, daí eu amo. Tem uma coisa que eu amo corais de, assim, essa coisa do coral junto com pop. Eu amo quando misturam isso. Eu acho que fica tudo tão mágico. Eu acho que dá uma outra volta na música. E tá perfeita. Essa música é muito boa, gente. Puta que E aqui a pariu. gente Essa viu o música é começo dos muito corais, boa. né, amigo? Porque Hã? as próximas também Não, fenomenais. fenomenais. Não, E ela, de verdade, a próxima também tá nesse mesmo patamar. então, Uhum. Puta que pariu. Mas essa, gente, não dá. não Toda dá. vez que eu ouço esse coral, chega a dar um arrepio. Eu juro, gente, eu me arrepio todo. Fico todo arrepiado, tá? Quando começa o coral. Ela é perfeita. É melhor do mundo. Então, eu coloquei aqui o comecinho assim. Achei o começo bem Rei Leão vibes. O som das florestas. E, gente, é muito baladinha. É uma música pra você dançar agarradinho. Eu acho ela totalmente gostosinha de escutar. E eu não sei se vocês lembram, mas no episódio da Janet eu falei sobre as músicas de homenagem. Essa aqui é a música de homenagem total. Sim, é verdade. Rádio, cantando assim, ó. Aí o cara começa a recitar a letra. Total música de homenagem. Total. Verdade. E agora nós vamos pra faixa de número 5, que é Heaven Can Wait, que, meu amor do céu! Gente, eu tenho a impressão de já ter ouvido essa música em algum lugar, mas com outra voz. E eu juro que eu passei ontem, tipo, que eu ouvi esse álbum ontem de noite, e eu fiquei, caramba, onde eu vi essa música? Onde eu vi essa Amigo, música, é que sabe? essa faixa ela deu uma recente Eu viralizada vi no porque. Não, TikTok. mas não era, porque ainda era com a voz dele quando ela viralizou. E eu lembro de ouvir essa faixa com essa. Eu não sei se foi um sample ou de alguém que usou o sample dela e alguma combinação, mas em outra voz. Eu tenho muito essa lembrança. E lembrança de quando eu era muito novo, entendeu? Uma lembrança de eu criança mesmo, ouvindo com essa outra voz. Mas não sei. Mas essa música é muito boa, gente. Tá batendo no top 1 total. Total, total. Ela tá pau a pau, assim, ó, com Break of Dawn, porque a batida, a voz, o jeito que ele vai. Eu tenho uma coisa quando eu analiso música, gente, que é das nuances. E o Michael, ele bota a voz dele, às vezes, muito embaixo. E ela sobe, como se ela tipo, parece que você tá numa praia, no mar, e a onda tá começando. Aí ela sobe toda e ela desce todo. E ele faz isso de uma maneira excelente, como o rei tem que fazer, né, gente? Muito bom. Assim, ó, tops. Eu faço. Ai, gente, uma das obras de artes desse álbum e das músicas do Michael, putz, ela é muito perfeita. É outro R&B delicioso e na letra o Michael mostrou seu último romântico, né, gente? Vou destacar aqui um verso que é: se Muito. os anjos vierem, eu vou dizer não. O céu pode esperar. Tipo assim, Tipo, cara, e ele tem muitas músicas românticas aqui, Pergunta, gente. faria o Michael Jackson? hã? Faria o Michael?
Ai, olha, é que eu tenho o Michael como uma figura paterna. Eu não culpei o. Eu faria, mas eu não sei se eu faria ele branco. Não, ele Então, nos anos 80, assim, cara. Tudo. Mas ele em 2000 ainda tava mais bonitinho. Acho que depois É, ele foi fazendo muita plástica no nariz, aí pra mim coisa, mas. é que eu realmente eu não consigo Aí, ver o não. Michael com esses olhos. Eu Ah, eu tenho vejo. ele como uma figura paterna mesmo, sabe? Amanda me figura meio familiar pra mim. Ai, eu vejo, gente. Ele é um mega da edição. Era, né? Assim é, porque eu Não, acho ele que é ele tá lindo. vivo, sim. Eu também, eu acho ele lindo. Nossa, principalmente na Era Bad, gente. A Era Bad dele, pra mim, eu Nossa, acho que total. revela, assim, o seu Uhum. primor. Mas, enfim, eu coloquei a mesma coisa que o Kayan. Quando ele sobe o tom naquele agudo, que é tipo uma súplica, tipo, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Essa Lady Gaga Cara, no Rio. Ela não vem mais! perfeito. E eu fico muito feliz que essa música tenha viralizado no TikTok, porque hoje é uma das músicas mais ouvidas do álbum, viu? Nos É streams. verdade. Caraca. Uhum. Ela tá quase pau a pau com o single principal, né? É, exato. Gente, achei essa um começo assim bem misterioso, uma pegada meio sexy também. E me lembra muito R&B dos anos 2000 também. E gente, os coros aqui, a voz dele tá magnífica e eu vou falar que ele faz vibratos muito bem. Uhum. Tipo, Uhum. ele sobe, ele tipo dá uma tremidinha assim na voz, é completamente sensacional. E vamos para a sexta faixa, You Rock My Road. E, gente, esse início, ele para mim é totalmente de respeito. O baixo bem marcado, tem o tecladinho ali. E as paradinhas do refrão, eu acho ela muito divertida. É uma das minhas favoritas também. E, pessoal, vamos começar a dedicar as músicas do Michael para suas amadas e amados, porque essa daqui dá para dedicar também. Tá. E eu achei o clipe muito bom. Muito bem. Eu vou ser bem sincero, pra mim é um groove muito contagiante, gente. Eu gosto, não é ruim, mas pra mim claramente tem inspiração no estilo de Off the Wall. Total, ela é bem nostálgica, ela é dançante, ela é extremamente carismática. A gente entende o porquê eles quiseram lançar essa como single, tipo, ai, foi vazado. Foi vazado porra nenhuma, porque ninguém vaza pra rádio e tipo assim, ai, foi vazado. É. Ah, desculpa, né? Essa desculpa nem cola. Enfim, Sony Music, né? Mas eu entendo o quão puto ele ficou porque ele não queria que essa fosse single, né? E eu fui pesquisar dele, não queria que ela fosse, tipo, o primeiro single do álbum, né? Tipo, ele não queria ela como Queria primeiro single. Unbreakable. Porque eu acho que eles estavam aqui apostando muito no óbvio que o Michael já fazia, gente. Essa música, pra mim, ela é boa, mas ela não é, uou, uma coisa super nova, entendeu? Que você espera do rei do pop voltando depois de tantos anos de, sabe, de sem lançar nada, né? Enfim, é uma faixa muito boa. Eu entendo ele não querer que ela fosse o primeiro single. E pra mim, ela não é a minha favorita do álbum também. Tá longe de ser uma das minhas faves do álbum. Mas é muito boa. Ai, gente, essa pra mim é a minha favorita do álbum. Ela tá entre as minhas favoritas E, também. e eu arrisco dizer que é uma das melhores entre ali o dos House do Michael, assim. Porque, gente, ela é muito contagiante, ela é muito dançante, ela é viciante. Essa é o tipo de música que quando eu tô triste eu coloco pra ouvir porque ela me anima de um jeito. É Muito assim, bom. ela é muito boa. É, eu amo também o clipe com as historinhas de Garanhão e máfia que ele levava para os vídeos dele. Tem a parceria do amigo, que era o Chris Tucker, que era super amigo dele, né? E hoje ele conta as histórias do Michael com carinho, assim, nos shows de stand-up dele. Então dava pra ver que era algo genuíno, sabe? É, infelizmente, também foi o único single que teve um bom desempenho, porque eu esqueci de mencionar lá em cima, completar, que depois que ele ficou puto com essa história de vazamento, entre aspas, ele abandonou a divulgação do álbum. Então, É tudo que verdade. envolvia, ele se recusava a fazer. Ele nem Então, falava, né? Eu vi que ele, tipo assim, se perguntassem pra ele sobre o álbum, ele fingia que não existia. ele, Ele ficou putão. tipo, parou total, assim. Então, esse foi o único single que fez sucesso na época, que é muito querido pelos fãs, pelo público também, porque é uma música que anima, cara, não tem como. Eu vi, Não tem como. apareceu pra mim esses dias um vídeo de uma festa que tem naquela balada, acho que é Matiz, que Ai, sim. toca vinil, e aí Uhum. tocaram essa na hora que começou a galera assim, Pirou. O pirou. Discopédia também, que toca, faz as festas com o Vinícius também, eles tocam muito Michael. Gente, é tipo assim, um surto quando toca ele. Então, pra mim, essa é uma das minhas favoritas do Michael, de verdade. Amo, amo, amo. E agora, e agora para a sétima faixa, Butterflies.
Eu Icônica. amo de paixão essa música. Eu sou apaixonada. A voz dele tá tão linda e passa a suavidade e a delicadeza que a letra pede. Eu vejo totalmente os anos 2000 nessa música e ela merecia muito ter sido single, cara. Ela é perfeita. Ai, eu entendo a grande fama dessa. O vocal dele é ótimo, gente. Pra mim, ela é muito fim de final de filme clichê, que às vezes é o final feliz, aí toca essa musiquinha, umas musiquinhas assim, tipo, de fim Sim. de filme. Eu gosto, mas pra mim não é nada surpreendente, mas é uma boa faixa. Ela é muito boa. Tipo assim, eu entendi, a voz dele tá magnífica, mas eu vou agora contrariar o negócio. Quem fala que essa é a música aqui onde a voz dele tá melhor, que eu vi muitos críticos falando sobre, tipo, Butterfly ser a música que, nossa, tá o auge, o vocal dele no álbum. Eu discordo, gente, porque lá na primeirinha faixa já tem isso também, sabe? Ele tem todas essas as músicas, o vocal dele tá maravilhoso. Pra mim, Tá. quando eu fui. É porque eu vi um review até antes e eu vi o pessoal destacando muito Butterflies como se fosse a melhor de vocais, né? E, gente, eu pensei, tipo, talvez as outras não estejam tão boas assim, né? Pelo visto. E não, tipo assim, tá ao mesmo nível, tá pau a pau, entende? Enfim, pra mim é isso mesmo. Ah, é que essa música ela é muito vibezinha, ela é muito gostosa de ouvir. É, Ela lembra, lindo sabe mesmo. aquela música Girl, put your records Aham. pra tá, tipo assim, sabe? A música pra você. Inclusive, eu achava que essa música era dele, inclusive, quando era criança. Gente, Curiosidade, gente, desculpa. Eu tinha muito medo do Michael Jackson branco, tá? Quando eu era criança. Ai, Juro, eu morria de medo. Gente, eu não tô zoando quando eu digo que eu morria de medo. Eu morria de medo mesmo, assim. Se falasse, era coisa de castigo de falar desse jeito. Ó, o Michael Jackson branco vai te pegar, entendeu? E aí eu, não me ai, que horror. quando eu ia dormir, gente, teve uma época que eu só dormia de cabeça aos pés do cobertor, que eu tinha medo dele vir fazer alguma coisa comigo. Cara, e você não é a primeira pessoa que me fala isso. Vários outros Amiga, amigos eu já só vim mencionaram perder o isso. medo dele branco, assim, adolescente mesmo, porque aí eu tive a minha fase rei e rainha do pop de começar a ouvir, e aí eu fui ouvir e perdi o medo, mas eu morria de medo dele branco. Gente, eu não sei o que me dava É aflição, porque dava eu muita acho aflição. que o Eu bichinho lembro, sofria muito com É. autoestima, né? amiga, e acho que o problema também pior foi quando ele morreu. Acho que quando ele morreu, de fato, que foi aquele sensacionalismo da imagem dele, onde você via, e aquilo me deixou, acho que eu, criança, ficava muito assustado vendo tudo o que E aconteceu na muitas morte dele. fotos, muitas fotos dessa época dele, assim, ali dos anos 2000, que a gente ficou mais notório ali, as plásticas e tudo. Não que antes não pudesse perceber, mas a gente foi vendo que ele foi fazendo mais. Muitas Sim, imagens dos do opera. julgamentos que ele Aham, ia, das fotos que vazaram da carteira de motorista dele, muitas passaram por manipulação de imagem também. sim. Então, E teve distorceram mais aquele. ainda a iluminação, a finura do nariz, É, o olho e tudo mais. Se você vê as originais, você fica nada a assim, ver. cara. e teve. Lembra aquela época que ainda tem a conspiração dele estar vivo ou morto, né? Mas, tipo, tinha uns vídeos muito feitos e quando eu era criança eu acreditava total naqueles vídeos. Eu morria de medo dele estar aqui perto da. O fake do Zap. Juro. Ai, pode falar, Jennifer. Então, é mais pra destacar mesmo, eu acho que os vocais dele estão perfeitos aqui. Ele cantando como se fosse uma oração mesmo, é muito lindo. E assim, gente, fica mais em evidência, não sei explicar. Tá muito bonito, de verdade. E agora, pessoal, a gente vai pra nossa faixa de número 8, Speechless, que, gente, é uma balada pura. Ballad pura, sim. Muito. E pra mim não tem uma. Praticamente quase ser uma produção exagerada, porque o começo dele é praticamente ele puro, né? Tipo assim, ó. Uhum. Ai, lindo. E depois eu fui pesquisando um pouco da faixa, eu vi que ele escreveu depois de uma brincadeira que ele tinha com tinha aquele parque de diversões dele, né, e tudo mais. Foi depois, que ele escreveu com aquelas crianças, depois de brincar, passar o dia brincando com as crianças e dar um tom muito inocente e sincero. Eu acho essa faixa muito íntima também. Acho que é meio que algo dele, tipo, da infância que ele não teve, sabe? Eu não sei, eu sinto, depois de, tipo, de ler essa história e eu vindo a música de novo, eu vi que é algo muito sobre a infância, que ele não teve, de fato, porque ele só passou a infância trabalhando, né, tipo, com os irmãos e tudo mais, né, tipo, ele começou muito novinho, enfim, muito boa, é uma faixa muito gostosa, muito íntima, muito boa mesmo. Eu amo que quando a gente sai de Butterfly, gente, uma música parece que já se interliga na outra. Uhum. Essa me lembra muito filme musical. Eu não sei explicar, assim, tipo, o começo e como ela vai seguindo, né? E facilmente ela também tocaria em Glee.
E eu fiquei simplesmente apaixonada. O final, que parece o coro de anjos com palmas, assim, é uma coisa extraordinária. Eu sou apaixonada por essa música também. Ela me lembra muito a vibe de You Are Not Alone, que é uma música do álbum anterior dele. Porque acho que é isso, ela começa lenta e depois ela sobe com coral no final. Acho ela muito fofinha. E vocês falaram de musical, eu também coloquei. Mas eu falei que parece com High School Musical, no bom sentido. Muito uma música romantiquinha do High School Musical, assim. E quando vai no final, que ele faz aqueles falsetes, sobe aqueles agudos. Ai, gente, realmente te leva assim, ó, pro céu. É muito lindo. É quase uma experiência cinematográfica ouvir esse álbum. De verdade. Agora a gente vai para a 9ª faixa, 2000 Watts. E, gente, eu achei ela super eletrizante. Como a própria faixa já diz, eu achei muito característico. Que antes mesmo da letra colocar ali em palavras, a gente já sente o que ela quer trazer. E eu achei a voz dele muito diferente aqui. Eu até fiquei me perguntando, gente, tipo assim, é o Michael mesmo que tá cantando? Porque eu achei muito diferente. Mas é uma faixa muito, muito legal, assim. Eu gostei bastante. Hello Music da Madonna. Gente, de verdade. É porque acho que a Amanda já ouviu o álbum Music, né, da Madonna. Não sei se todo. A Jennifer, eu sei que não ouviu. Mas, gente, essa faixa grita Music da Madonna, tipo, total o jeito, a voz tá diferente dele, né, tipo, de usar esses sintetizadores, esses outras nuances do vocal. Cara, pra mim não é ruim. Assim, eu tenho certeza que a Madonna adoraria botar essa música no álbum dela, se ela pudesse. Tipo assim, é uma música boa, ela é bem diferente, ela é bem experimental, porém, eu acho destoante do álbum. Nossa. Destoante, não sei eu acho que combina. Amiga, não sei, eu acho que, tipo, ele tava numa outra faixa, anos 2000, e eu acho essa muito experimental até pra ele. Não me importaria se, tipo, fosse um álbum totalmente experimental, no geral, mas eu acho que ela é um pouco destoante do álbum, pra mim. Ela não é ruim, mas eu acho ela destoante, conforme... Porque, tipo assim, a gente veio de a gente veio de, tipo, 2 faixas muito meio baladas, né, Butterflies, e a última também muito baladas, assim, e você vem pra essa, ela é muito eletrizante, ela é muito experimental, eu acho ela meio destoante, assim, né. Enfim. Então, eu acho que nossas opiniões parecem um pouquinho nisso, porque eu falei justamente dessa quebra de expectativa na minha review, que é tipo, a gente tá numa música toda fofinha e de repente a próxima já começa com uns barulhos de tiro e uma outra coisa. Talvez se ela tivesse ficado lá no começo, mais pro final, que tem músicas mais do mesmo estilo, talvez não teria dado tanto esse espanto. Mas assim, essa música eu amo. Antes, quando descobri, comecei a gostar, assim, mais pra valer, assim, do Michael. Eu lembro que eu ouvia essa, assim, repetidamente, porque eu amava. Eu tenho a sensação de que essa era pra ter sido um dos singles também. Porque É verdade, ela tem cara de single. E ela é muito feita também pra breakdances. Vejo, assim, totalmente uma coreografia, ele montando uma coreografia pra essa música. Muito. E eu amo que um dos fatores mais diferentes dessa música é que o Michael usa a voz grave dele. Que, se você ouvir a discografia dele, a gente não tem muito isso dele. Ele Não. explora muito Muito diferente. essa voz grave. Amiga, você que é muito fã do Michael, essa época 2001 desse álbum foi a época da performance dele com a Britney? Aquela performance icônica dela de verde lá, que eles dançam? Amigo, eu acho que foi um pouquinho antes, Foi um ano antes, né? porque ele tava comemorando aquele show, era de 40 anos da carreira dele. Eu acho que foi um pouquinho antes do Invincible. Um pouco antes, tá, beleza. Eu acho. Mas se não foi, foi ali nessa época. Sim. E pra 10ª faixa temos You Are My Life. Voltamos para as românticas, tá vendo? Acho que aí a quebra causa Do nada, né? estranhamento, né? Mas, Então. ok, acho que eu mudaria alguma ordem de algumas faixas aqui. E, gente, ele tava apaixonado nessa época. Só pode, pra ter o tanto de música romântica nesse álbum. Será que é pela Xuxa? A da Xuxa ele já tinha conhecido. Era antes da Xuxa? É no começo dos anos 90 essa história. Ele fez uma música pra Xuxa? Não, amiga, mas ele queria engravidar a Xuxa. É.
Ele queria engravidar a Xuxa, ele era louco pra engravidar a Xuxa, ele achava a Xuxa uma das mulheres mais bonitas do mundo, assim. Eu tô falando sério, tá? E como a Xuxa era muito grande aqui na América Latina, ele tinha esse ideal de que se eles tivessem um filho e unir. Nossa, e unir as nações. Amiga, não, seria o estrondo, né? A Xuxa é uma burra. Imagina ter um filho do Michael Jackson, a Xuxa foi uma burra. Aí tem a Sasha, bufo. Enfim. Aí, gente, mas juro. É uma bênção, uma desgraça ser da família Jackson, viu? Porque assim. Confuso. Mas é porque. E acho que também tem o lance da Xuxa ser muito das crianças. Ele sempre amou, né? Tipo, é criança, assim, e ela era, tipo, a rainha, né? Tipo assim, aqui no Brasil ela era nível. Gente, a Xuxa era a Madonna daqui da América Latina. Exato. E assim, todas, assim, não tinha outra igual. Exato. Enfim. E. Ai, tá. Ele estava apaixonado, né? E essa também me lembra muito High School Musical. Gente, aquela música que o Troy e a Gabriela dançam no telhado da escola. Essa música não lembra? Que ela é mais violãozinho, mais calminha, assim. Ai, eu amo que ela cresce no final também. Porém, eu acho que ela repete o que a gente já viu um pouco com Speechless, sabe? Então eu acho ela ok. Não é um grande highlight do álbum pra mim. Você falou de Apaixonado, mas pra mim eu achei essa música. Eu dei uma lida e eu vi que ela é inspirada nos filhos deles. Então, pra mim ela é muito pessoal. E ele bota uma. Acho que nesse álbum tem muita música muito pessoal, né? Muito intimista, né? Ela é bem direta, ela é emocional, ela é simples, ela não tem muito. Assim, ela é bem ok. Eu concordo com a Amanda, ela é uma faixa ok. Em comparação com as outras, ela fica um pouco distante, mas eu tenho a certeza que os filhos deles devem ter uma visão muito mais especial por ela, né? Porque isso foi uma faixa pra eles, né? Então. Gente, você, eu coloquei basicamente a mesma coisa que vocês. Coloquei que a música me passa que ele estava apaixonado nessa época, porque a cada faixa que passa parece que ele estava mais apaixonado pela pessoa. E isso me lembra muito comédia romântica dos anos 2000, principalmente os filmes da Julia Roberts, sabe? Tipo, nossa, sim. Total dos filmes da Julia Roberts. Notting Hill. Nossa, pra mim essa música lembra muito Notting Hill. Quando eles se reencontram assim, ó. Agora nós estamos na faixa número 11, que é Privacy. E acho que essa é uma crítica direta à mídia, à invasão de privacidade, né? E principalmente ele, que, coitado, sofreu o pão que o diabo amassou na mídia. Ela é forte, acho que essa música é muito raivosa. Acho que ele tava com raiva fazendo. Gente, assim, eu tenho muito essa sensação. Ele tava com muita raiva. A voz dele tá com raiva. Parece que ele, tipo assim, botou toda a raiva dele nessa música. E é de se entender, porque, coitado, a mídia perseguia. E é um negócio que a gente vê depois acontecendo com a Britney, né, tipo, eles terem passado muito dessa vibe parecidas com o que a mídia fez, a mídia acabou, além o papo da família, que eles têm muito em comum, mas a mídia acabou muito com eles também, né, tipo, no geral, tipo, botava eles muito pra merda. Eu acho que ela lembra a pegada de Scream, mas com menos impacto também. Acho que ela tem, tipo, ela tenta ser uma Scream, mas ela é menos impactante. Eu não sei se também eu sinto que músicas que estavam criticando o governo, mídia, essas coisas, elas estavam sendo mal vistas nessa época. Ele fez isso logo, ele fez essa música, não foi bem vista, tipo, né? E aí logo depois a gente também tem o álbum da Madonna, o American Life, que, coitada, quase acabou com a carreira dela, também criticando o governo. Então eu sinto que toda vez que o artista nessa época tentava criticar governo ou mídia, era muito mal visto, né? Tipo, meio que, assim, o pessoal ficava muito puto, né? Na verdade. Acho que porque os rádios dominavam mais, né, também, enfim, eles, governo, enfim. Mas é isso. E você, Amandinha? Bom, outra coisa que o Michael sempre faz nos álbuns dele é ter uma faixa voltada mais pro rock. Acho que o Michael tinha muito isso de pegar de volta, meio que a Beyoncé tá fazendo agora com a trilogia, de pegar gêneros que dominaram. Então, acho que ele tinha muito nisso também. E todo o álbum dele tem uma faixa desde Thriller, o Off the Wall não, mas desde Thriller tem uma faixa mais rock, tanto que ele colaborou com vários artistas de rock também. E essa é uma das minhas favoritas do álbum, por vários motivos. Primeiro, porque é o que o Kayan falou, é um desabafo notório da pressão dos paparazzis, da imprensa e da liberdade, da privacidade mesmo, né? Que o nome da música já fala que ele não tinha. Ela te ambienta totalmente nisso, porque o começo é como se ele estivesse caminhando, assim, não sei, eu imagino que numa calçada, e as pessoas comentando, você não é o Michael Jackson, tipo, os barulhos de flash, de câmera, então é uma música que te ambienta nesse contexto, assim.
E segundo, porque essa música, gente, quem toca guitarra nessa música é simplesmente o Slash, o guitarrista do Guns N' Roses, que é a minha banda favorita. Eles eram parceiros aí desde os anos 90, tanto que quando antes Eu sabia que essa tava no seu top. Mas é muito Sabia, só bom. por causa disso. Eu já sabia que essa ia estar no seu top. E sempre foi, viu? E tanto que antes de começar o solo ele grita o nome do Slash. Enfim, essa parceria dele, tanto boato, gente, vou ser bem resumida aqui. O Slash, por um tempo, saiu da banda do Guns. Por um tempo, não, ficaram mais de 20 anos separados. Caraca! O Slash sem ser da banda. E boatos de que o Axl e o Slash brigaram por conta do Michael. Que o Slash foi trabalhar com o Michael sem consultar antes a banda. Então tem meio que esses boatos, assim, enfim. Não quero mais trabalhar com você. Sei que é nossa parceria de anos, mas assim... Boatos. Mas enfim, hoje o Axl é outra pessoa, tá? Fez a terapia tá em dia. E eu amo que essa música ela passa realmente todo esse ambiente, essa revolta que ele sente. E você sente essa tensão a música inteira. E como ela tem essa pegada mais rock também, então eu amo. É uma das minhas favoritas. Gente, eu coloquei basicamente o que vocês colocaram. Total crítica à mídia. Eu gosto muito desses cliques, né? Como se fossem câmeras durante a batida dos sintetizadores. E This produção isso daí, gente. Amo a voz dele grave, porque passa toda a raiva que ele estava sentindo. Você vê claramente durante a letra, tipo, uma intimidação, uma advertência, sabe, para os paparazzis. E solão de guitarra da porra. É isso. Então vamos para a 12ª faixa, Don't Walk Away. E esse início com o violino e a guitarra eu acho super gostosinho. Eu gosto que ele vai brincando com as sonoridades, como eu falei no início do review, e não deixa de ser coeso na construção das faixas. E o que eu mais gosto nessa é a maneira como ele canta fazendo as perguntas, sabe? Eu acho bem ritmado. Pra mim, ela é uma balada de término. É pra você ouvir triste com uma taça de vinho, chorando, e tem que ouvir o barato, e você chora, é sofrida, ela é muito boa. Ela funciona bem no que ela se proporciona a ser, gente. Eu gosto dela. Assim, ela já é uma fórmula bem conhecida dos padrões Michael, mas ela é muito bem feita. Então, pra mim, se quer usar a fórmula ainda, pode usar, meu amor. Ai, gente, eu acho ela muito bonita, tá? A voz dele, os violinos, o coral são lindos. Mas confesso que essa não me pega muito, viu? Eu acho que o álbum tem outras mais interessantes. Acho que é um skip pra mim essa, viu? Sempre foi. E vamos pra 13ª faixa, Cry. E, gente, é uma das mais emocionantes do álbum. As músicas do Michael lutando por um mundo melhor sempre me emocionam, sempre me deixam emotivas. Ele nunca deixou de usar os seus álbuns como plataformas de conscientização. Essa foi o segundo single, também teve clipe, mas aqui é aquela época que o Michael já tinha abandonado a divulgação, então ele nem fez questão de aparecer. Gravar o clipe. Eu acho. Acho que eu tô dando mãozadas assim, ó. Mas assim, eu acho uma música muito, muito bonita, assim. É tipo, eu vou ser bem, a mensagem é bonita. We are the world. Dos anos We are the world. A mensagem é bonita, gente, mas eu não sei se foi. Acho que a ordem das músicas talvez não me agradaram nesse sentido. Algumas músicas eu mudaria a ordem. Eu achei ela um pouco distante do álbum. Porque a gente tá vindo de crítica da mídia, músicas muito pessoais, umas coisas experimentais, uma balada de término. E aí você vem para uma mensagem mais diferente do que o álbum estava querendo dizer, e aí eu achei um pouco distante. Para mim foi um skip essa. É um skip meu. Meus 2 skips. Mas ela... E eu você, não coloquei muita coisa também, eu coloquei bem paz e amor. Vou elogiar os coros aqui, muito lindos. Achei o clipe conceito. É isso. Hoje, vendo o clipe, me lembra muito o filme... Nossa... com a Lupita Nyong'o. Nossa, que o clipe eles estão com mão dada, né? E no filme tem isso também. Aí entra na floresta, entra na cidade. Hoje eu vendo o filme, eu lembro do clipe. Mas é isso. Então vamos para a 14ª faixa, The Lost Children. E apesar da letra, gente, eu achei a sonoridade total de filme de fantasia, tipo Peter Pan. Não, muito bem. Oi?
coloquei a mesma coisa. Aqui a ponte dela é linda e ele cantando o coro junto com as crianças, eu achei muito legal. É isso que eu coloquei. Pra mim é um tema muito sensível, né? E é bem, tipo, sensível disso, de negligenciação, né? De crianças perdidas, negligenciadas. Eu gosto, eu concordo com vocês do Peter Pan, é bem essa vibe. Ela tem esse ar mesmo, meio Peter Pan, meio Disney, meio fantasia, mas ao mesmo tempo ela tá querendo dizer uma mensagem e eu acho isso muito foda, porque ele foi negligenciado, né, na infância. Ele foi essa criança perdida quando ele era criança, então ela é muito emocional e é muito bem feita. Eu gosto muito dessa também. Vocês já falaram tudo que eu coloquei praticamente. A Jennifer até colocou Peter Pan, eu também coloquei Peter Pan. Não sei se é uma referência dos Garotos Perdidos, né? Então, parece bastante. Uma ref. Mas também de contos de fadas, a letra não tem nada. Ela é muito emocionante também. E você falou que ela é muito polêmica, que você falou, delicada. É delicada. E eu acho é um tema sensível, é delicado. É um tema sensível, por mais que ele também já tinha passado pelas acusações de abuso. Sim. Então, você colocar uma música que fala sobre crianças, tipo assim, ele não E tava bem na época do caos. já tinha passado, ia completar já 10 anos já. Mas assim, isso ficou manchado pra ele. E aí você colocar uma música dessas, tipo, é muito você se arriscar e falar assim, tipo, o cara que foi acusado de abuso colocando música falando sobre criança, assim, sabe? Mas isso mostra que ele não deitou pra isso, né? Nada, né? Nada das críticas. Sabe, o Michael foi acusado de abuso e foi inocentado de todas as acusações dos anos 90 e dos anos 2000. Nunca encontraram nenhuma prova. Pelo contrário, sempre acharam inconsistências, sempre acharam depois provas de que as pessoas, antes de procurar a justiça, procuravam ele para tentar extorquir dinheiro. Então, ele poderia muito bem deixar essa música de fora para evitar problema, mas eu acho que o nome do álbum é isso, Invincible, né? Eu acho que por mais que ele não iria deixar isso de fora, assim, ainda mais se é uma letra que significa muito para ele. Sim. Total. É isso. E nós vamos para nossa penúltima faixa, que é Whatever Happens, que, gente, é uma das mais diferentes do álbum. Eu achei que ela mistura muito um pop com essa guitarra latina do Carlos Santana, que eu fui ver, que é o nome do guitarrista. Eu acho que ela é dramática, ela é meio cinematográfica, e é um destaque muito escondido desse álbum, porque eu pensei, ela deveria ter muito mais fama, e eu vejo que ela não é tão conhecida, assim, ela é mais esquecidinha, mas ela é muito, muito boa. Gente, eu achei um início bem faroeste vibes. Eu vou confessar que eu amei. E aqui o assovio com o dedilhado do violão, sabe? E ela é a minha favorita, assim, do álbum. E em questão de sonoridade também. Eu gosto que ela tem muita camada. Você vê que tem vários instrumentos que vão entrando ao longo da faixa. E essa música dá vontade de balançar os quadril. Dá vontade de você sair dançando assim pela casa. Você bota assim, ó. Sai dançando. Sim, verdade. Coisa meio Zorro essa música. Eu Zorro, total. Uhum. Nossa, você foi Luiz agora na ref, porque total, meio Zorro. Acho muito Zorro. E como o Caia falou, é uma música com Carlos Santana, que é um guitarrista muito famoso por misturar, né, o rock com blues e ritmos latinos. Ele é dono de vários hits, viu? Tanto que sabe aquela música da Rihanna que é um sample de uma música dele. Maria, Maria. Ai, é tudo, gente. Ouçam Carlos Santana. Essas músicas bem assim, ó, pra você bailar. Enfim, gente, é uma das melhores do álbum Whatever Happens. Amo muito essa, porque eu acho que ela é muito diferente de tudo que o Michael já tinha feito. É uma das mais diferentes do álbum em si também. Então isso deixa tudo mais interessante. E agora, a última faixa, que é Tretinere. Bom, gente, acho que depois de You Rock My World, essa é a minha favorita. Eu não sei como que eu vou me expressar, mas eu acho ela também muito cinematográfica, porque eu consigo imaginar um clipe com essa música, totalmente. Muito. Que ela tem essa pegada de terror, de ameaça, um negócio assim. Eu imagino muito um clipe com essa música. Também tem uma pegada mais rock, mais voltada pro pop, né?
Então, na minha opinião, ele finaliza o álbum do mesmo jeito que começou, com uma mensagem de que ele é o fodão. E a gente ia ter uma palhinha dessa música ao vivo em This Is It, que seria a última turnê dele. Se vocês assistirem o filme, tem ele ensaiando essa música. Mas infelizmente, né, ele faleceu antes da turnê Será que acontecer. faleceu mesmo? E aí a gente nunca pôde. A gente não tem apresentação ao vivo, gente, de nenhuma Nossa. música do Invincible. Então essa ia ser a primeira vez. E ele escolheu logo Threatened. E que pena que não deu certo, porque eu ia amar ver. Eu acho ela muito. Eu acho que ele fecha o álbum com um clima bem sombrio, igual a Amanda falou. Pra mim, ela é meio Thriller 2.0, com a narração, essa tensão, tipo, daria um clipe maravilhoso. Triste de não ter um clipe. Não supera Thriller, mas é uma despedida, tipo assim, magnífica do álbum. Tipo, ele começou o álbum magnificamente bem e terminou magnificamente bem, sabe? Tipo, muito bom mesmo. Eu acho um ótimo encerramento. A apresentação inicial é simplesmente genial. E me lembrou muito conto de mistério, assim, folclore, meio lenda urbana. E o final, né, que ele fala, assim, esse é só o começo, como se tivesse vindo aí muito mais do Michael. Sim. E que, né, ele vai perdurar aí por anos. Todo mundo conhece, todo mundo vai conhecer, então é um ótimo encerramento, gosto bastante. É isso. Infelizmente, a gente nunca teve depois mais nada de inédito. A gente teve, acho que, uma faixa ou outra, mas que também foram para campanhas beneficentes, assim. Então, depois de Invincible, a gente não tem mais nenhum álbum dele em vida. A gente só tem os álbuns póstumos. Então, meio que isso que a Jennifer falou, realmente uma mensagem que se você vê hoje, o jeito que finaliza, é legal, mas é triste ao mesmo tempo, porque a gente nunca mais teve nada dele. Mas é isso, então, vocês querem começar com as considerações finais e eu encerro? Pode ser. Pode ser. Pra mim, foi uma grata surpresa, já, assim, de ver esse álbum mesmo. Eu não tinha conhecimento muito dele. Eu já tinha dito que eu tinha ouvido algumas faixas soltas, assim, aleatórias. Eu tenho mais pegado. Acho que os álbuns que eu mais ouvi dele foi o Thriller e o Bad também, e o Are The Wall. Acho que eu ouvi mais o Bad, o Thriller e o Are The Wall do que o Bad mesmo. O Bad também ouvi poucas, mas muito bom. Eu acho que você vendo esse álbum perdurar, que ele tinha mais de 40 anos de carreira nessa época, ele ainda entregava um super álbumzão, sabe? Tipo assim, é a prova que é um legado forever, pra sempre, eterno, né? Não tem como. Eu vou falar primeiro as músicas que eu não gostei, tá? As que eu, tipo, a menos gostei mesmo do álbum, que foi eu vou falar em português mesmo, 2000 watts, foda-se mesmo, e Cry, foram as que eu tô no Brasil, galera, e é isso, aqui é Brasil. E assim, foram as que eu menos gostei mesmo. Agora, as minhas favoritas em terceiro lugar foi Heartbreaker, muito boa, amei também, super. Em segundo lugar, quase batendo no primeiro, assim, ó, Heaven Can Wait também, nossa, assim, ó, muito. Mas, em primeiro lugar, pra mim, é Break of Dawn, porque não tem como. A sensação de eu ter ouvido Break of Dawn, gente, foi tipo assim, arrepia até agora, tá? Pra mim, esse álbum é icônico, perfect, assim, muito bom. E pra mim, nota dele é 4,5 estrelas, quase um 5. 4,5. Ó, Caia dando 4,5 aqui. Né? Quando o artista é bom, eu dou 4,5, né? Quando o artista é bom, galera. Mas vamos lá, gente, que eu vou finalizar aqui a minha review. E eu gosto muito desse álbum. Eu confesso que também tinha escutado algumas músicas só. Eu escutei mais os singles dos outros álbuns também. Mas foi uma grande surpresa. Eu gosto muito do podcast porque vocês trazem coisas que eu nunca escutei antes. E eu gosto que eu consigo criar, né, essas playlists, assim, só com as músicas que a gente conhece aqui. E eu acho que é um trabalho coeso, como eu disse. Por mais que tenha várias sonoridades diferentes aqui, o Michael, ele colocou de uma maneira muito boa. Ele distribuiu de uma maneira muito incrível. E é isso, gente. Minhas faixas favoritas são, em terceiro lugar, Speechless. Em segundo lugar, You Rock My World. E em primeiro lugar, eu não sei falar. Whatever Happens. Whatever Happens. Whatever Happens. E a nota é 5 estrelas. Ótimo! Tudo! Uau.
E você, Amanda? Eu tenho muito. Vamos falar, fala uma novidade, Amanda. Bom, hoje eu entendo um pouco um dos motivos do estranhamento que o público teve. Acho que além da falta de divulgação que o Michael abandonou, eu acho que eu entendo um pouco do público ter estranhado, tanto o público quanto a indústria também, porque eu acho que foi o primeiro que ele parcialmente mudou radicalmente a sonoridade de seu trabalho, trazendo para algo mais repaginado para os anos 2000, que mostrava que ele não ia ser um artista que ia ficar parado ali do que ele tinha feito nos anos 80. Ele tinha a intenção de se atualizar, né? Eu acho um álbum muito bem produzido, que é um reflexo de seu tempo na música, e que hoje a gente vê que o que ele fez serviu de base para artistas e músicas de R&B que viriam posteriormente. A gente vê o Michael explorar vários gêneros e trazendo mensagens importantes de coletividade e que deixa tudo de uma forma que nem a Jenny falou, não deixa de ser coeso. Mesmo. Tem algumas faixas que para mim não brilham muito, mas acho que isso também é normal para qualquer álbum. Sempre vai ter alguma que você. É raro você ter um álbum que você assim, uau, gosto de todas. Mas enfim, mas não deixa de ser um projeto incrível. As minhas faixas favoritas, em terceiro lugar, Butterflies. Amo Butterflies. Segundo, Treated. E primeira, You Rock My World. Perfeita, divina, maravilhosa. E as que eu menos gosto, em terceiro lugar, You Are My Life. Segundo, Invincible. E primeiro, Don't Walk Away. Que é essas que são as que menos brilham ali pra mim. E, dito isso, minha nota é de 4,5. Que Só nem a Jane Instagram, botou 4,5 5. estrelas. Mas enfim, amo esse álbum e eu fico muito feliz que a internet esteja dando palco para ele, esteja dando visibilidade para esse álbum. Não sei se o Michael iria ficar feliz com isso, porque ele abandonou, mas talvez sim. E é isso, gente. Terminamos mais um episódio do Na Ponta da Agulha. Espero que vocês tenham gostado e vamos para os recadinhos de sempre. Ouviu o Invincible? Vai lá nas nossas redes sociais, poxa, comentar o que você também achou. A gente quer saber a sua nota, os seus comentários. Interage com a gente também. A gente está no Instagram, no TikTok, no YouTube, tudo com o mesmo arroba, Na Ponta da Agulha. E esse mês a gente ainda vai ter um episódio a mais, um episódio extra especial para a gente finalizar a primeira temporada do Faixa Faixa. O álbum você vai descobrir, como sempre, lá nas nossas redes sociais, então fique de olho, por isso que a gente está pedindo, implorando para você ir lá nos seguir. E fique de olho também que a gente já deu spoiler no episódio passado, mas temos mais novidades vindo por aí. Obrigada por ouvirem até aqui. Então a gente se vê semana que vem. Beijo! Beijo! Beijo!